calma aí, quer dizer que o Capitão Pátria queimou a todos no episódio 4 de The Boys? Rapaziada, o vídeo de hoje é patrocinado pela Growth e vale lembrar pra vocês que quem usa o cupom PARANERD ganha um descontaço lá na loja deles e, é claro, consegue adquirir uma peita dessas bonitona. E rapaziada, tá dada a dica, dá pra ser nerd e dá pra ser maromba. Vem fazer parte da família Growth e usa o cupom PARANERD que dá um descontaço. Bora pro vídeo. Sabia que eu tinha pesadelos sobre esse exato momento e você nem lembra de nada? O Capitão Pátria voltou aos antigos moldes e eu tenho certeza que ele botou o terror em todos agora no episódio 4. A cena mais marcante desse episódio e que eu acho que de fato traz a tirania e toda a vilanidade que ele tem acontece lá no laboratório secreto da Vault. Porém, um grande detalhe é que essa cena em questão que acontece no laboratório esconde muitos detalhes e no vídeo de hoje a gente vai tentar entender um pouco eles junto comigo. Tudo começa, rapaziada, quando eles estão lá no laboratório, quando os cientistas estão lá trabalhando e eles percebem que as câmeras de segurança lá do andar superior, né, do nível térreo, simplesmente pararam de funcionar. E justamente o Mort, que era o responsável pela segurança do laboratório, pede para eles avisarem a Vault que a segurança do laboratório foi violada. Liga para a Vault. Temos uma falha na segurança. E o grande detalhe é que eles até percebem que os guardas também não estão respondendo os chamados de rádio, então alguém abateu eles. Phil, na escuta? Phil, tem alguém aí? E o grande detalhe é que quando a Vault é acionada, eles não conseguem, porque o telefone também está mudo. E é nesse momento que eles percebem que realmente alguma coisa está acontecendo com eles. Liga para a Vault. Temos uma falha na segurança. O telefone tá mudo. E o grande detalhe que a gente tem que pensar é que esse ataque ao laboratório da Vault, ele foi sim muito bem planejado. E justamente nos mínimos detalhes. Vocês têm que pensar que realmente o Capitão Pátria queria entrar nesse lugar e não queria ser visto por ninguém. Porém, o grande detalhe aqui é como que o laboratório que o Capitão Pátria cresceu ainda está ativo anos e anos depois. Justamente, se a gente parar para analisar, ele já tem seus 30 e poucos anos, né? Então, como é que um laboratório que onde o Capitão Pátria foi, né, uma das primeiras cobaias de um primeiro super-humano ainda está vivo, né? Ou seja, ali dentro a gente pode ver e especular justamente que os testes ali são de fato muito importantes. E aí você aumentou a temperatura para ver se a minha pele queimava. E o grande fato que aqui me chama a atenção é que existem câmeras tanto no laboratório superior lá em cima, nessa entrada onde tem os seguranças, como lá embaixo também, né? Eles conseguem ver o que acontece lá embaixo. Ou seja, rapaziada, é como se alguém muito poderoso, eu acho que alguém até mesmo que tá entrelaçado na Vault, pudesse controlar tudo o que tá acontecendo e inclusive a gente vê que tinha alguém assistindo, afinal lá no finalzinho a gente vê que chega mais uma pessoa lá na festa dos cientistas. Mas vamos entender, vem comigo. Bárbara! Pensem comigo, rapaziada, quando a Bárbara entra lá nos laboratórios, né, onde o Capitão Pátria tá fazendo os outros cientistas de refém, ela não entrou simplesmente porque ela sabia que ele estava lá, alguém avisou ela. Como a gente sabe, naquele dia em questão ela estava trabalhando meio que de home office, ela estava em casa, mas ela vai mesmo assim ao laboratório para encontrar o Capitão Pátria. Ou seja, rapaziada, provavelmente alguém que viu as câmeras, né, ou mesmo conseguiu repetir o replay das câmeras, né, e viu o momento em que o Capitão Pátria entrava, avisou justamente a Bárbara que ela devia ir lá, porque o Capitão Pátria havia invadido o laboratório. Eu tenho certeza que inclusive isso provavelmente vai ser abordado nos próximos episódios, afinal um pano para uma trama muito legal, né, afinal até onde as raízes da Vault estão dentro do sistema, né, dos grandes nomes que controlam todo o sistema americano. Mas agora a gente precisa falar da parte mais importante desse vídeo, a vingança pessoal. Esse episódio de The Boys, eu não acho que ele seja simplesmente sobre a vingança em si, mas sim sobre os traumas da infância, coisas que aconteceram com o Capitão Pátria e que ele não conseguiu superar. Eu te perdoo, Marty. No momento em que Frank justamente é chamado pelo Capitão Pátria, Ô Frank, chega aqui. ele fala sobre as memórias do passado e que o Frank mesmo tinha junto com o capitão. Ele justamente até cita que ele viu Frank jogar uma bolinha de papel no lixo. Sabia que eu aprendi esse jogo com você, Frank? E que aquele foi o primeiro momento em que ele conheceu uma brincadeira, em que ele inclusive fala pro Frank que foi com ele que ele aprendeu isso, mas o Frank não se recorda. Afinal, essa memória ela é muito forte apenas pro Capitão Pátria. E você não lembra disso?
Não. Mas o grande detalhe é que quando o capitão fala pra ele que ele se lembra dos experimentos que faziam a sua pele queimar, que apesar da sua pele queimar, né, não queimar, ele sentia dor em cada momento desse processo. Só um detalhe. Mesmo que a minha pele não queimasse, ainda doía muito. E é claro que nesse momento, talvez numa tomada por fazer o que aconteceu comigo, né, o meu algoz, ele pede pro Frank entrar dentro da câmara onde o Capitão Pátria era sujeito a experimentos com fogo. Entra no forno, eu coloco a sua família aí com você. Olha, Capitão Pátria. Quando o Frank entra lá dentro, ele até mesmo pede desculpas ao Capitão Pátria. Só que nesse momento, o capitão ele fala uma frase muito icônica. Ele justamente diz: não tem problema, você estava apenas fazendo o seu trabalho. Só estava fazendo o seu trabalho, não é? E é claro que assim, o Capitão Pátria aciona a câmera e o Frank pega fogo imediatamente. Primeiro a gente vê sua pele começar a descamar, depois suas mãos, e depois a gente vê aí a pele dele, o corpo inteiro dele em chamas, literalmente parecendo até mesmo uma cena aí do Tocha Humana. E é justamente nesse momento que a gente vê a profundidade desse sentimento que o Capitão Pátria deixou guardado dentro de si por muitos anos. É como se nesse momento ele conseguisse voltar no passado e acabar com esses fantasmas do passado que ainda assombravam de certo modo o Capitão Pátria, né? Afinal, a gente hoje em dia vê ele como o homem mais invulnerável da Terra, mas naquele momento ele não tinha como se defender disso. Eu acho que é meio como uma lavação de roupa suja, literalmente, que o Capitão Pátria busca ali, talvez para se sentir leve, talvez para se sentir livre, mas o fato é, isso tem muito a ver com os traumas do seu passado. E a gente tem que ser sincero, né, que talvez toda essa dor que o Capitão Pátria sentiu não se compare à dor impactante que a gente tem nessa cena da morte desse cientista pelo fogo. Eu te perdoo. Mas é claro, agora a gente tem que falar do bolo, né, da cereja do bolo desse episódio, que é a morte do Marty. Naquele momento em que justamente ele cita que o Marty viu ele fazendo isso, né, inclusive deu um apelido muito, eu acho que pejorativo pro Capitão Pátria, que é esguicho, né, que ele comenta durante a série. E foi aí que você me apelidou de esguicho. Eu acho que esse momento é um dos episódios assim que mostra, na minha opinião, pelo menos a primeira vez, a vulnerabilidade desse personagem. Pensem comigo, rapaziada, quando a gente pensa no Capitão Pátria, a gente vê justamente um ser que ele é invulnerável. É um ser que ele não tem problemas para fazer nada, ele não tem, né, os grandes males que afligem aí qualquer ser humano comum. O grande detalhe é que o Capitão Pátria, ele é quase um deus quando a gente compara ele a qualquer ser humano da Terra. Mas naquele momento em que a gente vê ele, né, nessa situação que ele mesmo descreve, que o Marty humilhou ele, né, quando ele viu ele fazendo aquela situação e chamou ele de esguicho aí nesse nome, a gente pensa o quê? Ele tá numa situação humana. Então a gente vê pela primeira vez, eu não digo talvez a primeira, mas talvez eu acho que a segunda, terceira, a gente não tem grandes momentos de humanidade do Capitão Pátria, acho que inclusive a cena que ele tá envelhecendo talvez, mas a gente tem um Capitão Pátria humano, fazendo uma coisa humana, fazendo uma coisa que é natural do ser humano. Então eu acho muito interessante essa dicotomia que a gente tem justamente de tirar o Capitão Pátria daquele local, né, daquele local em que a gente olhava para ele como um deus e olha, não, ele é humano, ele também tem processos humanos comuns e sofreu um trauma por isso justamente. Então esse momento em que ele vai e se vinga do Marty, justamente humilhando ele na frente de todos, é muito dessa coisa humana. Vocês veem que a morte do Marty não tem a ver, por exemplo, como foi do Frank, que ele justamente pede para ele entrar numa câmera e se vinga dele. Tem muito mais a ver com a humilhação. Afinal, ele era um jovem. Quando a gente é jovem, a gente tem vergonha dos nossos sentimentos. Mas nesse momento, ele quis humilhar o Marty, justamente pedindo, né, para ele, né, fazer uma zinha ali, né, uma cientinheta, né, ali no meio dos cientistas. Então vocês veem que assim, é muito interessante essa dualidade que a gente tem, né, de ele fazendo ele se humilhar. E é por isso que eu falo, o episódio 4 de The Boys não era sobre vingança, mas era sobre os fantasmas do passado. Rapaziada, eu quero saber o que vocês acharam desse episódio. Comenta aqui embaixo em cheio que eu tô muito curioso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou!